Boa tarde, meu povo. Sejam bem-vindos a mais uma aula Tira Dúvidas de PO Java. Nossa última aula, na quarta-feira, foi sobre só uma revisão rápida sobre Java, acompanhada de um exercíciozinho de fixação. E aí já vem minha pergunta para quem está aqui assistindo a aula online comigo, quem está síncrono comigo, se todo mundo conseguiu fazer aquele exercício. Todo mundo conseguiu fazer aquele exercício? Quem foi que teve dificuldade? Ó, gente, é melhor vocês me dizer quando tiver dificuldade do que ficar fingindo que sabe programar e chegar na hora da prova, tá cada um atirando para um lado. Eu vou mostrar uns errinhos que eu vi essa semana. Rômulo, Oi, Marcelo. eu tenho dúvida, mas eu consegui ir lá, mas não sei se tá certo, não. Se deu certo, tem que mostrar o resultado do IMC. Ó, eu vou mostrar uns errinhos que eu encontrei essa semana, que eu vi essa semana, e que, assim, é coisa que acontece. Primeira coisa, não sei como, mas ninguém errou o negócio de ativar o interativo aqui. Todo mundo lembrou de ativar o interativo, que eu falei que se não ativasse ia dar erro, porque a gente estava utilizando o scanner, que é uma entrada de dados, é uma interação com o programa, tem que ativar o modo interativo aqui, quando utiliza aquele import scanner. Todo mundo lembrou. Ótimo, excelente. Pronto. Parece que foi só isso que todo mundo ouviu da minha aula. Teve gente, eu não sei se porque estava digitando no teclado. Deixa eu até olhar aqui no meu WhatsApp, como foi que apareceu. Pareceu uma coisa linda, 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 maravilhosa. Alguém foi escrever aqui static void e escreveu ovo man, alguma coisa assim. Não funcionou, por motivos óbvios. Porque ovo não é um tipo de método, né? Void é nenhum tipo. Então, isso tem que ser exatamente assim. Público, static, void, main. Escrito desse jeitinho. Cuidado com o corretor. Android acontece muito isso. Corretor, letra maiúscula no meio e tal coisa e tal. Outra coisa que aconteceu, e isso aqui eu não sei por que foi que apareceu erro, deixa eu até testar aqui. Eles. Ah, já sei. Não foi isso não. Ele botou assim, ó. System.out.println x mais y. Se a gente executar, é para dar certo. Só que, aqui, ó, deu certo. É para dar certo. Só que ao invés de salvar em uma variável intermediária antes, o valor, ele já calculou o valor e já publicou direto. Isso é para dar certo. Mas por algum motivo, a pessoa mandou o print para mim com a operação do IMC, que é peso peso dividido por altura ao quadrado. Altura vezes altura. Aí isso aqui deu errado. Eu não sei por que deu no dele, não faço a menor ideia. Deixa eu até testar aqui. Double peso, recebe 84, que eu engordei. Double altura, recebe 1,64. Peso, altura. Deixa eu testar rapidinho. Isso aqui é só isso, viu? Só que essa é a resposta da questão. Só que ao invés de ser direto, ao invés de eu colocar aqui na variável, aqui, ó, deu certo. Alguém fez isso, deu erro, não sei por quê. Às vezes tem algum caractere perdido lá e eu não consegui ver no print que a pessoa me mandou. Mas tá aqui. O nosso programa ele tem que fazer isso. Então, o meu conselho é sempre você fazer a parte mais simples do programa e depois ir incrementando. Então, primeiro, ó, declarei as duas variáveis que eu vou utilizar, coloquei os valores e calculei o IMC e escrevi na tela. Ah, Rômulo, mas você pediu para pedir do usuário. Ah, então aí, já que é para pedir do usuário, a gente tem que importar aquela ferramenta que eu falei para vocês, aquela biblioteca que eu falei para vocês, java.til scanner, ponto e vírgula, e aqui dentro declarar um scanner. Scanner. E, gente, uma coisa muito importante mesmo, é indentação. Indentação. O que é indentação? É isso aqui, ó. O que tiver dentro dessa chave, ele tá um tabzinho para frente. Tá vendo que ele tá alinhado aqui? E aí, assim que eu olho, tem muita gente que me mandou código assim. Fica mais ruim de ler o código.
Então, quanto mais para dentro ele tiver, dentro das chaves, mais um tabzinho já resolve. E ele fica melhor de ler o código. Não sei se vocês sabem, mas um programa em Java ele pode ser escrito total e completamente em uma única linha. Então, ele poderia estar assim. Eu vou comentar esse. Desculpa. Vou comentar esse pedacinho aqui para não dar erro. Mas ele poderia estar todo assim, ó. Opa. Em uma linha só. Eu fiz certo? Eu espero que eu tenha feito. Aqui, ó. Deu certo. Todo em uma linha só. Ficou horrível de ler. Horrível de ler e de entender. Mas ele está correto. Ele é um programa correto. Então, assim, quando vocês estiverem fazendo os programas de vocês, sempre que tiver uma chave, ó, uma chave, que o conteúdo for para dentro dessa chave, dá um tab, ó. Tá vendo o tab? Ele já botou automático. No Eclipse acontece isso, no NetBeans acontece isso, nessa ferramenta acontece isso também, ó. Sempre que tiver uma chave, ó, dá um tab para dentro. Não tem problema, isso fica bem bonitinho, bem organizadinho o código de vocês. E aqui e acolá, vocês podem dar 2 enters também. Aqui, ó. 2 enterzinhos, ó. Aqui passou a declaração de variável, aí dá um enterzinho. Aí vamos declarar o scanner agora. Deixa separado que fica mais bonito o seu código. Ele não fica mais lento nem um segundo. Nem um segundo mais lento. Mas fica mais bonito, mais fácil de ler. Aqui eu posso colocar o que eu quiser, né? Eu gosto de colocar input, ou in, ou entrada, ou teclado, ou qualquer coisa. Deixa eu colocar teclado. O teclado recebe new scanner. A gente vai aprender por que a gente faz isso. A gente vai aprender a fazer um desse. Por que tem esse comando new, isso aqui é uma classe, isso aqui tudo a gente vai aprender. System.in significa que é a entrada padrão do teclado, que no nosso caso é o teclado. E aqui, você poderia colocar direto o teclado, peso, recebe teclado, ponto, next, double, ponto e vírgula, D maiúsculo, Ele vai pegar o próximo double que o usuário digitar. Só que aí vai ficar só piscando a barrinha preta no terminal. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele vai executar, ele vai ficar só piscando a barrinha preta no terminal e o programa não me disse o que é que ele quer. Aí eu vou para a execução e antes de pedir alguma coisa, eu informo. System.out.println digite seu peso, 2 pontos, esqueci de botar aspa dupla, né? Toda string é aspa dupla. Digite seu peso, e aí, quando eu vier aqui, ele vai estar bem bonitinho. Digite seu peso. Pronto. Ao invés de ficar só a barrinha piscando, vai aparecer digite seu peso. 84. E o IMC da mesma forma, eu só coloquei o IMC, eu poderia colocar uma mensagem aqui do lado. Seu IMC é. Só que aqui, como eu estou pedindo o peso, aqui, eu não preciso mais colocar ele aqui, né? Eu já posso tirar, ou então posso colocar um valor padrão de entrada que pode ser 0. E a altura a mesma coisa. Eu posso colocar um valor padrão de entrada, eu posso deixar em branco, e aqui fazer o copiar e colar lindamente. Aqui colocar a altura, e aqui a altura. Play, deu playzão da massa. Letícia Cidrão levantou a mão. Oi, Letícia. Ui, deu erro, meu Deus. Romulo, deixa eu dizer, na minha atividade que eu fiz no Eclipse, quando eu inseria tipo, a altura como metro, tipo 1,70, não estava dando erro. Aí eu pedi para o usuário informar em centímetros, depois adquirir uma nova
um novo double, ou F-word, eu não me lembro, que transformava pegava Centímetro e metro. E metro. Aí depois que coisava, para dar certo. É porque dependendo da língua que está seu computador, ele funciona com ponto ou com vírgula, os números reais. Então, os números reais em português, e isso é muito importante, em português, os números reais são com vírgula. Então, se você tem R$ 5.235,14, aí eu não eu espero que ninguém decore isso que eu acabei de falar, eu coloco 5.5 mil ponto, 514,30 centavos. Aqui, ó. A vírgula quer dizer casa decimal e o ponto quer dizer casa de milhar. Então, se aqui a gente tiver aqui, 2 milhões, aqui, ó, 2.235.534. O ponto, na língua portuguesa, é casa de milhar e a vírgula é casa decimal. No inglês, é exatamente o contrário. No inglês, aqui, no caso, eu vou colocar US, só para vocês lembrarem que é dólar. Se a gente tiver 2 milhões, aí vírgula, 235.514 dólares e 30 centavos. Okay? Só isso falando de escrita, da escrita normal. Só que quando a gente fala de Java, esses pontos aqui de milhares, da casa dos milhares, eles são desconsiderados. Eles não são utilizados. Então, se você quiser escrever 2.235.514, você escreve assim, sem os pontos e sem essas vírgulas. Ok? Se você... Uai, Carol caiu, nem vi. Se você... sim, aqui aponta que é vírgula. Só que em Java, quando você está escrevendo em Java mesmo, aí você tem que utilizar o ponto, que o Java foi uma linguagem pensada na língua inglesa, que é uma língua, aspas, universal. Então, se você estiver escrevendo algum número aqui, algum fator, algum coeficiente, algum número padrão, alguma constante de matemática, você tem que colocar com ponto. Só que, na hora do usuário digitar a entrada, aí varia, porque o usuário, ele tanto pode ser um usuário norte-americano, quanto pode ser um usuário brasileiro, quanto pode ser um usuário sul-africano, quanto pode ser um usuário norueguês, né? E cada um escreve de um jeito ou de outro. Aí, nesse momento, é que você mexendo no seu teclado, no seu computador, é que tem as configurações de sua linguagem. Então, provavelmente, o seu Eclipse pode ser que esteja em inglês, na língua inglesa, e você digitou o número em português. Aí, isso deu essa inconsistência sua. Aí, você usou uma artimanha para resolver. Mas tem que tomar cuidado nisso também. Mas isso é só questão de nomenclatura. É igual acento. Então, eu estou escrevendo tudo. Eu estou escrevendo com acento aqui, ó, e o acento pegou. Aqui, ó, o acento pegou. Mas vão existir casos que eu vou colocar o acento e quando eu compilar aqui, ele vai aparecer um caractere meio louco, um caractere aleatório, que não é o caractere que eu coloquei em cima. Por causa da codificação também da escrita da linguagem do código. A gente tem que lembrar que nós somos brasileiros, utilizando uma linguagem que foi escrita em inglês, para que o computador, em linguagem de máquina, entenda e compreenda e seja exibido nos computadores de linguagens do mundo inteiro. Então, esses probleminhas de conversão irão acontecer. Porque, tipo, eu até pensei que era alguma coisa relacionada ao código, que, tipo, não estava permitindo o número quebrado e só números inteiros, entendeu? Aí, foi a única forma que eu tinha, que eu sabia de resolver o problema. Se você colocar em centímetros, resolve, realmente, porque você coloca um valor inteiro. Deixa eu te mostrar aqui, ó, se eu colocar meu peso 84 e minha altura, eu fiz 1,64. Aqui, quando eu coloco 1,64, ele entende que eu estou digitando dois números, o número 1 e o número 64. Certo? Separado por vírgula. É como se eu tivesse escrito assim, ó. Vou executar de novo. 4. Aqui, ó. É como se eu tivesse escrito assim, ó. 1, espaço, 64. Aí deu erro de novo. Deixa eu escrever aqui em cima.
vírgula, espaço, 64. Eu estou escrevendo 2 números. Toda vez que eu coloco vírgula em Java, ele entende que eu estou escrevendo 2 números. Ou 3 ou 4. Então, eu poderia colocar vírgula, outro número, entendeu? A vírgula é para separar números ou palavras, é para separar, é um separador. Mas aí, dependendo da configuração do computador, como eu falei, ele pode funcionar também. Então, se você fizer erro, der errado, tenta colocar vírgula e ver se dá certo. E aqui, gente, nossa resposta, ó. Terminei faz tempo que eu terminei. Exercíciozinho bem rápido, mas ele contém tudo do básico de programação em Java. Ele contém, ó, declaração de variável no começo. Ele contém entrada de dados, para você digitar um dado e o computador receber. E tá aqui, né, os comandos para entrada de dados. Ele contém invocação de método. Ele contém saída, né, de dados. Eu uso strings, eu uso println e eu uso concatenação de strings, ó. Esse maisinho aqui, ele concatena a string, ele coloca a informação que sai dessa equação aqui dentro. Ele contém tudo bem simplesinho, sem, é claro, a parte de controle de fluxo. Sem a parte de controle de fluxo. Mais uma vez eu vou perguntar, alguém tem dúvida em fazer um programa básico em Java? E sim, poderia ser utilizado Eclipse, NetBeans, ou qualquer outra, IntelliJ, qualquer outra ferramenta de desenvolvimento Java que você quiser. E existem várias na internet, e existem várias para Android. Eu peguei uma, que eu achei simplesinha, que eu gostei, que deu certo, e vocês são livres para usar qualquer uma. O Java é o mesmo em todas as ferramentas. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, né? Só um detalhezinho, que aqui a gente colocou a altura, a fórmula era altura ao quadrado, e eu coloquei altura vezes altura, né? Que palavra, Samara? É questão de prática, à medida que você vai fazendo, isso aqui fica automático. Para você, realmente fica automático para você. Aqui a altura era altura ao quadrado, mas eu não coloquei assim, ó. Altura ao quadrado, né? Se eu fizer altura ao quadrado, não funciona. Isso aqui dá um erro que é capaz até do programa infartar. É isso. Ele não entende essa notação matemática. Aqui, ó, deu um errozinho, ele disse que não sabe o que é altura ao quadrado. Ó. Ele deu erro, a setinha aqui apontando para o 2. Ele deu erro, ele disse não entende o que é esse quadrado. Aqui, ou eu coloco altura vezes altura, ou eu posso utilizar uma classe, a classe math, que já possui uma função que é para colocar o quadrado. Ok? Aí, nessa biblioteca math, ele já faz um monte de operação. Ele tem funções para fazer um monte de operação matemática. Ele tem π como constante, ele tem raiz quadrada, ele tem elevada, não sei quanto. Eu vou mostrar na próxima aula. Eu mostro para vocês as classes, a classe string e a classe math, e os métodozinhos dela que a gente mais usa. Eu ia dar nessa aula dessa semana, só que eu lembrei que vocês, na hora da aula, eu lembrei que vocês estavam em semana de prova, e lembrei que vocês, com certeza, iam ter dificuldade de desenferrujar a programação depois dessas férias, né? Eu digo, velho, esse exercíciozinho básico de MC já vai comer o juízo deles, por mais que seja facinho, mesmo que você saiba, mas você vai ter que parar um pouquinho, vai dar aquela desenferrujada na engrenagem. Para ainda colocar mais conteúdo, eu preferi segurar um pouquinho o conteúdo para essa próxima semana. Ok? No caso, próxima. E aí? Alguma dúvida? Querem fazer exercíciozinho? Eu posso dar um tempo. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso dar um tempo. Eu vou passar um exercíciozinho para vocês aqui, bem simples também. Eu dou um tempo para vocês e eu posto a resposta no grupo do WhatsApp. Para a gente não ter que voltar para a aula só para mostrar a resposta. E aí, quem tiver dúvida, manda mensagem. Gente, isso aqui só aprende praticando. Não existe outra forma de aprender. Errando. Vai ter hora que você vai parar olhando para a tela, você vai passar meia hora olhando para a tela de um erro que você não está vendo. Você vai mostrar para um colega, o colega, por que tu não bota um ponto e vírgula ali? Pronto, vai funcionar do nada o código, vai estar prestando.
E você vai ficar com raiva e da próxima vez você já não vai cair nessa. Só aprende, não existe outra forma de aprender programação que não seja se estressando. Não existe. Você para, você abre o programa, você vai passar mais de hora olhando para o erro que está em sua cara, tá lá, public static ovo main, deixa eu tirar essa da tela, public static ovo main, e você não vai ver que está escrito ovo, porque o seu corretor do seu teclado lhe atrapalhou. Então, assim, tenham paciência. Deixa eu tirar logo esse ao quadrado aqui, botar vezes a altura de novo, porque vai que eu tiro um print e mando para vocês, vocês não me perdoam nunca. É assim mesmo, e aí você vai ficar até impressionado. Às vezes, como é que a pessoa só de olhar para o meu código já vê o erro? Às vezes é só porque é outra pessoa olhando o seu código. Não é que a pessoa seja melhor do que você em programação, às vezes é só porque é um olhar diferente. Então, sim, compartilhe com os colegas o código, manda mensagem, manda print para mim. Eu só peço que mande print, não mande o foto de tela, assim, a pessoa pega o celular, parece que tira uma foto da tela daqui, assim, né? Aí lá vai Rômulo, dá aquele zoom no celular, para quando chegar bem pertinho, tá todo borrado, aquela dificuldade. Ok? Gente, galerinha do YouTube, façam os exercícios. Sim, deixa eu passar o exercício para vocês, né? Deixa eu pensar um exercício aqui legal. Esse é o básico. A gente já fez o IMC, IMC é padrãozinho demais. IMC é o depois do Hello World. Depois do Hello World tem o IMC. Bem clássico. Pronto. Que um programa que recebe 3 valores e imprime a média dele. Ok? O programa recebe três números e imprime a média deles. Pronto, só isso. Facinho? Todo mundo sabe o que é média? A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, A mais B mais C dividido por 3. Só isso. Ok? Vamos lá. Eu vou fazer aqui rapidinho e já vou preparar o print para colocar no grupo. Você que está no YouTube, vai estar lá no Classroom o print da resposta também, para vocês fazerem como exercício. Não precisa enviar para mim a resposta desse. É só para vocês irem desenferrujando. Ok? Ok, Pablo? O que foi? Como assim? A, B, C é igual a não sei o que, mais o que? Eu não entendi, não. A média aritmética de A, B e C. Matemática, não. Média aritmética. Eu não sei matemática, não. Mas sabe usar o Google. Calcular a média aritmética. A mais B mais C dividido por 3. Pablo. Agora não vai botar C dividido por 3 mais B mais A, não, pelo amor de Deus. Tu não duvida nada de mim, não. Minha gente, pelo amor de Deus, tem coisa que eu não consigo dizer, não. Esse bobear eu boto X, Y, Z. Para dizer que não copiou. Pega o código do colega e muda o nome das variáveis. Ok? Gente, galera do YouTube, Eu não tchau. digo nada.